Boa tarde a todos e a todas que estão presentes aqui no dia de hoje, aqueles que estão aqui de forma presencial, que nos acompanham de forma online. Boa tarde, senador Confúcio. Um agradecimento especial por estar aqui, ter sido convidado uma vez mais para participar aqui de uma audiência pública para discutir um tema tão relevante aqui para o desenvolvimento econômico do nosso país, que é a reforma tributária. E agradeço, obviamente, me sinto honrado. E um agradecimento especial também ao senador Alan Rick, que viabilizou a nossa participação na data de hoje. Eu falo hoje representando o Instituto Nacional da Reciclagem, um instituto que existe há 50 anos no Brasil, um instituto que defende os interesses do setor de reciclagem desde então, e que foi inicialmente concebido para defender os interesses do setor de sucata de ferro e aço, mas de uns anos para cá identificou que precisava adotar uma posição de protagonismo e passar a representar a cadeia como um todo, e não apenas mais o setor de ferro e aço, mas sobretudo os demais materiais que são recicláveis, como papel, vidro, eletroeletrônicos, resíduos de construção civil e por aí vai. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de tecer aqui um comentário rápido a respeito de 3 palavras que são muito importantes para esse contexto do que a gente está discutindo hoje, que são a palavra reciclável, a palavra reciclagem e a palavra reciclado. Doutor, vamos só pedir um pouquinho de silêncio aqui para o nosso convidado ilustre estar falando e está tendo dificuldade de falar, né? Você pode reiniciar, doutor, pode continuar. Muito obrigado, senador. Eu gostaria aqui de tecer alguns comentários a respeito de 3 palavras que são muito importantes para o melhor entendimento do setor. A primeira delas é o reciclável, a segunda, a reciclagem e o terceiro, o reciclado. Diversos materiais são potencialmente recicláveis, mas se eles não passarem pelo processo de reciclagem, eles jamais se tornarão materiais reciclados, matérias-primas recicladas que poderão servir de base, de insumo para a indústria de transformação, para então serem utilizados no processo produtivo para se transformarem em produtos novos. E por que isso acontece? Por que diversos materiais são potencialmente recicláveis, mas não passam pelo processo de reciclagem? Por conta da ausência de viabilidade econômica. O que se precisa para que a reciclagem de fato aconteça é a viabilidade econômica na cadeia de reciclagem. Isso é extremamente necessário. E há uma completa ausência da viabilidade econômica em relação a diversos materiais, é preciso que essa viabilidade econômica seja criada de alguma forma pelo poder público para que a reciclagem de fato aconteça. E isso pode ser feito, no nosso ponto de vista, por meio de política pública tributária. Política pública tributária, no nosso ponto de vista, é a melhor ferramenta para se incentivar ou se desincentivar determinada prática, para se incentivar ou se desincentivar determinada conduta, para se incentivar ou se desincentivar as operações com determinados bens e serviços. Isso é o que se chama no direito tributário de extrafiscalidade. Isso é a extrafiscalidade que explica o motivo pelo qual a tributação sobre arroz é muito menor do que a tributação incidente sobre o cigarro. É a extrafiscalidade que explica o motivo pelo qual a tributação incidente no feijão é muito menor do que a tributação incidente sobre bebidas alcoólicas. Tudo isso conversa com a tentativa do poder público de dar viabilidade econômica e de se desincentivar e incentivar ou desincentivar determinados comportamentos, determinadas condutas. Faço essa contextualização porque é muito importante porque eu vou passar a apresentar. Como todos sabem, a reforma tributária foi recentemente aprovada, que se tornou, né, a emenda constitucional 132, e no nosso ponto de vista, essa emenda constitucional ela é, de certa forma, contraditória. Há um artigo específico dizendo que a emenda constitucional seria pautada em diversos princípios, dentre eles o princípio de defesa ao meio ambiente. E um dos pilares mais relevantes para que a defesa ao meio ambiente de fato se concretize é a economia circular, é a reciclagem. E no nosso ponto de vista, no âmbito do texto da emenda constitucional 132, esses fatores acabaram sendo deixados de lado. Por pouco. O Senado, essa casa, incluiu, por ocasião ali de análise da PEC 45 aqui no Senado, um texto que previa que a lei complementar, que hoje está sendo discutida aqui nessa casa, poderia dispor sobre regimes específicos de tributação para bens e serviços que promovessem a circularidade da economia e a sustentabilidade no uso de recursos naturais. Essa emenda ela foi aprovada aqui nessa casa por ocasião da discussão da PEC 45 e foi incluída no relatório do senador Eduardo Braga. Acontece,
todavia, se puder passar, obrigado, que quando o texto chegou na Câmara dos Deputados, pouco antes da aprovação, esse texto ele acabou sendo retirado. E isso acabou equiparando a carga tributária dos insumos reciclados à carga tributária dos insumos virgens. A carga tributária da matéria-prima reciclada se tornou a mesma carga tributária da matéria-prima virgem, o que, no nosso ponto de vista, é um retrocesso para o desenvolvimento econômico ambiental do país. A emenda constitucional que foi então aprovada no final do ano de 2023 tem apenas um único texto que trata de um benefício específico para a cadeia de reciclagem, que, no nosso ponto de vista, é um benefício extremamente singelo e passa longe de ser o que a cadeia de reciclagem de fato precisa. Basicamente, o que foi concedido é um crédito presumido ao adquirente de resíduos e demais materiais destinados à reciclagem, quando adquiridos única e exclusivamente de pessoa física, cooperativa de catadores ou outra forma de organização popular. Ou seja, trata-se de um crédito presumido que está focado em um elo muito específico da cadeia de reciclagem. A cadeia de reciclagem é muito maior do que os catadores pessoas físicas e do que as cooperativas de catadores. Obviamente que eles têm um papel de grandíssima relevância para a cadeia de reciclagem, isso não se discute, mas a cadeia de reciclagem é muito mais ampla do que isso. E quando se confere um benefício tributário pequeno, no nosso ponto de vista, e vinculado para um elo específico da cadeia, você acaba não privilegiando a cadeia como um todo, que é o que a gente entende que seria o mundo ideal. Essa regulamentação que foi, que agora, o PLP 68, que agora a gente discute, que regulamenta agora a emenda constitucional 132, no nosso ponto de vista tem dois problemas cruciais. O primeiro deles é que, quando regulamenta a concessão desse crédito presumido, o regulamento em uma alíquota inferior à alíquota modal que está sendo estimada pelo Ministério da Fazenda. Esse é o primeiro problema. E um segundo problema é que a concessão do crédito presumido ela é vedada para determinados materiais recicláveis. O problema 1... Se puder passar, por gentileza. O problema 1, basicamente, ele fica evidente quando a gente nota que tem-se uma alíquota estimada pelo Ministério da Fazenda de 28% e o PLP 68, que ora se discute, prevê uma concessão de crédito presumido numa alíquota de 20%. Ou seja, há um claro descasamento entre a alíquota de crédito presumido que se prevê, ainda que por um elo muito específico da cadeia de reciclagem, e a alíquota estimada pelo Ministério da Fazenda, que é de 28%. A gente está vendo aí que existe aí um delta de 8% que tem espaço para que esse crédito presumido ele seja majorado. Ou seja, a regulamentação não garante que o único benefício previsto seja concedido, ao menos nas alíquotas integrais de IBS e CBS. Em relação ao segundo problema que eu expus anteriormente, o crédito presumido, ainda que a gente esteja falando especificamente desse elo da cadeia de reciclagem, ele não está sendo concedido para alguns materiais específicos, como, por exemplo, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas, produtos eletroeletrônicos e sucata de cobre. Ou seja, de certa forma, basicamente é o PLP 68 desincentivando, de uma forma ou de outra, a reciclagem desses materiais. No meu ponto de vista, ao menos, é um contrassenso o Ministério do Meio Ambiente assinar diversos acordos setoriais para logística reversa, inclusive de alguns dos materiais que estão expostos aí na tela, e, em contrapartida, não incentivar por meio de política pública, não incentivarmos, falando agora como poder público em geral, que esses materiais de fato sejam reciclados e que haja sentido econômico para que a logística reversa de fato aconteça. No nosso ponto de vista, duas soluções que poderiam as principais soluções para esses dois problemas que nós trouxemos aqui, é que o crédito presumido deveria corresponder à alíquota integral de IBS e CBS e não a um percentual inferior ao que hoje está sendo estimado pelo Ministério da Fazenda. E em relação ao segundo problema que eu trouxe, nós entendemos que todos os materiais recicláveis, sem absolutamente qualquer exceção, adquiridos de catador ou cooperativa, deveriam gerar esse crédito presumido, para que assim a gente possa regulamentar a emenda constitucional 132 de uma forma que seja ao menos o benefício que seja dado para a cadeia de reciclagem seja ao menos minimamente melhor do que hoje está sendo conferido por meio do PLP. Nós entendemos que essas mudanças são extremamente necessárias, mas ainda assim são insuficientes para de fato impulsionar a cadeia de reciclagem. Para isso, o setor, o Instituto, tem se movimentado para buscar o que nós entendemos
entendemos que seria, de fato, o regime tributário mais adequado para a cadeia de reciclagem, e junto com o deputado Arnaldo Jardim já há uma PEC para que se confira para os materiais reciclados não apenas a isenção de IBS e CBS, ou seja, uma alíquota zero na venda aí desses materiais, que já foram tributados na sua vida útil no momento anterior, né? Acho que isso é importante, né? Antes deles se tornarem resíduos, todos esses materiais eles foram tributados integralmente, e a gente defende ainda assim um creditamento, um crédito presumido para aquela empresa que for adquirente desse material e o utilizar no seu processo produtivo e no seu processo industrial. Nós entendemos que apenas assim a cadeia de reciclagem vai ter o benefício que de fato precisa e vai ter um tratamento tributário que seja diferenciado em relação ao extrativismo e às matérias-primas virgens extraídas da natureza. Fico por aqui, agradeço uma vez mais o convite e a paciência de todos para aguardar até agora aqui a nossa exposição. Fico aqui à inteira disposição de todos. Obrigado, senador. Muito obrigado, doutor.